para nosso convidado voltar. Não tô vendo ele aqui ainda. Vai, tá aí. Fazer que eu procure mais consolar, Saudades também. A gente precisa se ver, se reconectar, deixar as coisas passadas no passado, né? Isso. A gente perde tanto tempo com bobagem, né, Tarcísio? Eu fico vendo, eu tenho pena de grandes relações. Não que eu tenha vivido, não, né? Eu conheço pessoas assim que tiveram grandes conexões na vida, assim, foram muito importantes um na vida do outro. E às vezes, essa coisa de que uma vez que o cristal quebrou, não se reintegra nunca mais. Eu acho que toda relação, quando tem amor, seja ela de amizade, onde tem amor tem recomeço, onde tem amor tem perdão. Acho que a gente está aqui tratando de espiritismo, de muitas vidas, né? E me dá pena, né, quando vejo grandes relações assim de gente que era uma mãe para um, era filho, e enfim, essas coisas todas. Mas, enfim, a gente está aqui, né, para falar sobre essa questão aí do karma, porque, assim, eu tenho uma opinião muito particular do karma e quero dividir isso, e, enfim, mas não é certeza, né? Eu acho que é muito, muito pela. Porque acho que o karma, muitas vezes, ele te coloca no lugar de conformismo, né? Tipo, tá passando por isso porque tem que passar, tem que estar. Inclusive, é essa relação de karma, né? De não suportar, às vezes, esse peso que muita gente desiste da vida, né? Então, assim, não sei, às vezes eu olho para essa história de karma, eu nem gosto muito de falar sobre isso, mas como falar do espiritismo sem passar pelo karma? Então, eu queria até que você me desconstruísse, inclusive, né? A gente tem que estar aberto para isso também, nessa perspectiva aí, de a gente poder entender o que é karma, né? Que história é essa aí, de que aguenta firme que passa, ou então aguenta que não vai passar. Você falou, eu gostaria que você desconstruísse. Aí eu pensei no Caetano, ou não, Ou né? não. Mas eu queria que você, cara, eu tô com um holofote tão forte aqui para clarear meu rosto que eu não vejo essas pessoas falando aqui. Mas deve ter um monte de gente amiga, né, Thiago? Sim, Aqui. muita gente querida, assim, eu tô vendo muita gente querida aqui que eu já conheço, mas a maioria vem, eu não vi aqui ainda, eu acho que são pessoas que vêm de você, Quem são? né? Eu Fala aí acho para eu ver. que, Sei que a vamos Andréia lá, tá, né? A Andréia é minha. aqui, Andréia O André é meu tá, amor. Andréia tá, É minha Andréia, esposa. pois é a escolhida, né? Essa aí vai estar em todas as É, suas lives, né? depois. A Flávia Portela é minha, tá? Então, Ah, é assim. sua, né? Agora, a Marina, eu acho que é sua. Tia Tereza tá aqui também, Ah, a Tereza entendeu? tá aí, é? Essa Marina danada? Cerqueira tá aqui também. Marlene Querida, Márcia Barroso. Ah, Enfim, a tá. Kathleen Freitas. Kathleen. Você é a Tem uma Kathleen que eu pessoa conheço. chamada Ana Costa Machado, acho que tá aqui. E tem uma galera, tá? Quando eu fechei lá a Tá. live, eu tinha uma passagem lá de 52 pessoas. Então, assim, Epa, tá passando muita gente aqui, né? tá Às bom. vezes a gente olha o número ali, mas a gente não Um tem beijo. dimensão. Um, Mas. um beijo para todos eles, então. Para A todas Marina é prima elas, da eles. Cláudia. Tá Ah, bom. tá. Isso aí, mas está Olha, movimentado e as pessoas estão falando, estão participando, né? a Mas questão do também estão muito em karma. silêncio. É. Vai lá. Pode fazer pergunta aí, se o pessoal, né, Thiago? Tiver uma pergunta para fazer. Uhum, claro, Ou um sim, sem dúvida. comentário, né? Ou um comentário. A questão do karma. As pessoas que não estão estudando assim a doutrina de uma maneira mais para frentex, né? Porque tem os ortodoxos, ortodoxos. Em todo lugar tem os ortodoxos, né? E, Eu não e gosto deles. são as pessoas que sentam o pé numa posição e não abandonam, acham que o mundo tem que girar através de leis que para eles são imutáveis. As leis divinas são imutáveis, mas a gente não conhece todas elas. Então a gente não pode dizer que elas são imutáveis pelo que a gente conhece. Entendeu? A lei de Deus é imutável, mas quem conhece toda ela é Ele. Então o pedacinho que a gente conhece pode até ser imutável, mas a gente não conhece tudo. Então existe uma evolução nessas coisas. O fato é que o karma as pessoas acham que o karma ele é estático, mas ele não é estático. O karma ele é construído a todo dia. E o que seria o karma? Seria o conjunto de acontecimentos futuros que você está fabricando hoje. Ontem você construiu uma realidade que se reflete no hoje. E hoje você constrói uma realidade que se reflete no amanhã.
A física quântica está dizendo isso através do mundo das possibilidades, né? A física fala, mundo das possibilidades. É como se a realidade estivesse sendo apresentada para a gente agora, em diversas posições e de diversas maneiras, a mesma realidade. E aí você escolhe uma dessas realidades, ela se faz visível para você. Mas quando você faz essa escolha, você compromete a próxima realidade que vai acontecer. O mundo ocidental já sabia disso, né? Tem um Xing que fala dos ideogramas, né? E desses movimentos que um vai dando geração a outro movimento. E até o Gustav Jung fez um prefácio de um livro em cima do I Ching, né? Porque essa simbologia faz sentido na física quântica, né? Os eventos que você escolhe agora, né? A maneira como você escolhe agora determina o futuro que você vai ter. Mas isso também é mutável. O futuro pode ser modificado no próprio futuro, sabe? É uma viagem louca que a gente faz, né? Porque a física quântica ela é meio sem muito referencial estático. O fato é que o karma dinâmico é aquele karma que, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu conheci uma pessoa que frequentava o centro espírita que era padeiro. E aí, ele tinha um sonho muito grande de ser médico. Mas como é que você ia ser médico sendo padeiro, né? Cara, o cara vendia pão e conseguiu fazer isso durante a manhã e à tarde ele ia para a faculdade, ele se inscreveu, não sei se ele passou e se ele pagou a faculdade, eu sei que ele se formou em medicina. E aí ele estava lá no Leon Denis e ele conversou com o médium lá, que eu acho que era o altivo, e o espírito disse que ele não tinha essa proposta de vir como médico nessa reencarnação, não. Mas veja só, a proposta que eles dizem é o seguinte, que eles falam de planejamento kármico. Uma equipe espiritual olha para você e diz, olha, você tem condições pelo teu potencial espiritual de ser isso, fazer aquilo, 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 aquilo. Aí eles te direcionam para uma história onde você vai conviver numa família, onde você vai desenvolver tal habilidade, assim, assim, assim. Isso seria mais ou menos algo planejado, mas que não é estático, e que a gente chamaria de karma. Só que dentro desse estado, você pode ter a sua força de vontade atuando. O seu sonho mais profundo sendo impulsionado pela vontade. Nós temos a pergunta, se eu não me engano, 909, que fala no Livro dos Espíritos, sobre a força de vontade. Ela é capaz de impulsionar tudo. E aí os espíritos falaram para ele assim, para o padeiro, você não veio para ser médico, mas parabéns. Você conseguiu romper um ciclo. E nessa encarnação, talvez você precisasse de 2, 3 para ter todo esse potencial, né, de força de vontade para ser um médico. Porque ser médico é difícil, né? Aqui no nosso Brasil tem que estudar, a faculdade é cara, e para passar no vestibular é difícil e tal. Mas a força de vontade é tudo. Então, o karma dele foi dinâmico. Porque ele produziu o que ele quis viver, né? Então, eu sou dessa frente, dessa linha de raciocínio, que você tem capacidade de mudar algo que todo mundo diz que não dá, não pode, mas que você... E porque eu gosto desse mundo coach, eu vejo que grandes resultados são obtidos quando você vira a chave, né? Quando você entende quem é você, para onde que você quer ir, é porque as pessoas são meio confusas, né? As pessoas, eu queria ser tal coisa e tal, e não quer, e não tem certeza do que quer, né? Então não tem foco, não tem planejamento, não tem metas construídas, sabe? Não passa de uma etapa para outra. Eu digo isso porque essa ciência coach vem crescendo muito, mas não é de agora, isso é de muito tempo, as pessoas já fazem desenvolvimento pessoal há muito tempo, e agora que tem essa profissão do coach, tá certo? Mas é uma excelente oportunidade para a pessoa se organizar e, através desse conjunto de ações, chegar ao lugar onde ela quer chegar. Ela rompe, ela sai dessa coisa do karma estático e passa a ser dinâmico. É você construindo conscientemente a vida que você quer ter no futuro. Eu tô lendo... Tarcísio, olha só... Tá. Não, desculpa, vai, continua. Não, eu tô lendo um autor chamado... Eu quero aproveitar o tempo. Eu tô lendo um autor indiano, que é um PhD em física quântica, chamado Amit Goswami, que ele fala exatamente disso, da capacidade que o ser humano tem de fabricar a vida que ele quer levar.
E isso está num plano espiritual, é uma coisa da consciência não local, né? Porque você está imaginando uma realidade hoje que você está vivendo e com base nela você está querendo construir algo que não faz sentido. Sabe, você ser algo muito diferente do que você faz hoje, se você pensar newtonianamente falando, não faz sentido. Mas no mundo espiritual, qualquer coisa faz sentido. É que a gente não escolhe com força. A gente não tem esse potencial mental de produzir o evento no campo espiritual, que seria no campo das ideias. Então a MIT fala de provocar essas realidades. A física quântica tem tudo a ver com isso, de provocar mentalmente. Então o exercício da meditação é super importante, porque você já vive o evento antes dele acontecer. Isso foi muito dito no filme O Segredo, Lei de Atração, né? Quem somos nós. Mas é uma realidade, que talvez seja para um outro tema, que eu gosto também. Sim, eu tenho pensamentos particulares diferentes do seu com relação a coach, mas vamos deixar isso para um outro momento, senão a gente vai ocupar com isso. Tarcísio, a gente tem uma questão aí importante que foi perguntada, duas questões, eu vou perguntar agora, eu vou perguntar depois. Você acha mesmo que a gente é que escolhe tudo e que tudo depende da força de vontade? Então, A força de vontade resolve tudo, porque assim, né? Quando você tem essa questão aí, né? Vamos lá, veja os seus pontos, onde você quer ir, de onde você veio e tal, fica meio que narrando o nosso destino. Isso me incomoda um pouco. Me parece, né, que tá bom, eu vou resolver a hora que eu quiser, tudo depende da minha vontade e as minhas escolhas são conscientes, que foi uma questão que foi colocada aqui, né? Todas as escolhas são conscientes, você, assim, né, pensando por essa perspectiva espírita, todas as escolhas que fazemos ali são conscientes e tudo depende de força de vontade? olha, tudo depende de força de vontade, sim. Porque Jesus falou que basta você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda que você moveria uma montanha de um lugar para o outro. Jesus sempre ensinou o poder da fé, ele curava com a fé. Ele disse, eu sou um modelo. Se você me seguir, você chega ao Pai. Mas eu digo para vocês que vocês farão coisas mais extraordinárias que eu. Porque no decorrer do caminho evolutivo, a gente pode passar Jesus, né? Não sei quantas encarnações. Mas claro que Jesus também está correndo lá o trajeto dele, né? Quando a gente passa ele, ele já está lá na frente, né? Passar ele no tempo há 2000 anos atrás, né? Naquele modelo de Jesus ali, né? Então a gente é capaz de passar. Ele disse isso, né? Jesus tinha habilidades que a gente não fazia ideia. Por exemplo, quando ele pegava um pouco de areia, misturava com cuspes, pegava no olho, ele curava a vista do cego, né? Hoje a gente sabe com o espiritismo que tem fenômenos ectoplasmáticos que permitem isso, que é o ectoplasma do médium de cura, que ele pode usar uma saliva, por exemplo, curar uma ferida, né? Em centro de Umbanda eles fazem isso, né? O médium incorpora, lambe uma ferida e cura e tal. Mas isso tem a ver com o potencial curativo. A gente não se conhece, não sabe o que a gente tem. Quando a gente começa a desenvolver o caminho do esforço e do aprendizado, aí a gente sabe que é capaz. O problema é que a gente não quer. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não concordo com tal ponto de vista. Mas a maioria das pessoas que falam que não concordam com tal ponto de vista, não estudam o ponto de vista. Eu, por exemplo, eu estava querendo fazer alimentação vegetariana, né? E depois eu fui para vegana. Não consegui me adaptar. Voltei de novo, dei marcha ré. Mas quando eu entrei no mundo vegano, eu descobri coisas que eu não sabia. Mitos tipo assim, se você ficar sem proteína animal, você não desenvolve a musculatura. Gente, verdadeiros halterofilistas comendo vegetais. Um dos homens mais fortes do mundo só se alimenta de vegetal. O cara segura um peso enorme, só come vegetal. Então, eu derrubei mitos na minha cabeça, derrubei paradigmas, pelo simples fato de eu dar um mergulho naquela área. Quando eu fui fazer acupuntura, estudar acupuntura, o meu professor, que era um farmacêutico, mas que conhecia essa técnica, né? Ele disse assim, quem daí é médico? Aí estenderam a mão. Quem é fisioterapeuta? Quem é isso? Quem é aquilo? Aí tinha um monte de gente da área de saúde lá. Ele disse assim, vocês esqueçam tudo que vocês estudaram. Tudo. Nós vamos começar do zero. É outra coisa. Se você comparar uma coisa com a outra, você não aprende essa.
É assim na filosofia oriental. Você, se for com a cabeça mecanicista para estudar a ciência lá oriental, você não consegue porque não se encaixa. Você tem que esvaziar a cabeça, ser humilde e reconhecer que não entende daquele assunto e falar, eu quero aprender tudo. Ao final do teu aprendizado, você faz um juízo de valor. E é uma surpresa, porque você acaba sendo convencido de coisas que você não acreditava. Entendeu? Então, o conhecimento é algo que a gente tem que conquistar de maneira sempre humilde. Quando eu comecei a ler sobre coach, por exemplo, eu vi pessoas extraordinárias que escrevem livros que eu fiquei assim de bobeira, verdadeiras metodologias administrativas, né, de gestão, porque essa matéria é uma matéria nova para a gente, né? O cara fazer determinadas medições de resultados com tabelas assim, que à primeira vista são ininteligíveis, né? E depois você confrontar. O pessoal agora da educação física faz isso, faz o coach da educação física. O coach existe para tudo, porque é uma situação para você obter resultado. Existe uma metodologia para você obter resultado? Sim, existe. E você tem que aprender. Por exemplo, um amigo meu agora, ele foi abrir uma loja de sanduíche. Então ele foi ter que aprender com uma pessoa que sabe fazer sanduíche, tem loja de sanduíche, qual seria a metodologia que ele aplicaria para ele ter sucesso mais rápido. De certa forma, esse cara passa uma fórmula coach para ele. Porque é um caminho que você trilha seguindo determinados comportamentos que te levam ao resultado de excelência. Isso é uma ciência. Entendeu? Isso está em todas as coisas. As pessoas acham que isso não está. Mas normalmente quem tem sucesso na vida, ele só tem sucesso porque ele tem um conjunto de hábitos que levaram ele ao sucesso. Jesus só tinha sucesso quando ele fazia o que fazia, porque o conjunto de hábitos que ele tinha levava ele a ter sucesso. Divaldo Pereira Franco tem sucesso. Aí você fala assim, eu queria ser um Divaldo Pereira Franco. Ou sei lá, pensa numa pessoa, Tiago, que você fala, eu admiro essa pessoa. Eu penso em alguém que toca violão, que eu adoro violão. Eu penso no Yamandu Costa. Eu queria tocar como Yamandu, mas eu estou disposto a seguir a metodologia de Yamandu. Você sabe desde quando ele toca? Ele toca desde criança. Ele já era um virtuoso desde criança. O pai dele era músico. Ele pegou a metodologia e comeu. Ele ficava o dia inteiro trocando violão. Então ele tem um método, ele tem um caminho. Ele me dá o caminho, eu sigo. Talvez eu não fique igual a ele, mas posso até ultrapassá-lo ou posso ficar bem perto dele. Porque eu faço exatamente o que ele pede para a gente fazer. O que ele pede para fazer. Isso é metodologia coaching. Mas as pessoas não são humildes, às vezes, para aceitar uma disciplina. No Japão, eles são muito disciplinados. Você vê que eles têm disciplina para tudo, e a sociedade avança. Eles seguem exatamente o que tem que ser feito. Eles vieram aqui e limparam a nossa quadra lá no jogo. A gente ficou de boca aberta, porque essa educação foi construída para eles de uma forma tão natural, tão espontânea, que eles são meio que robotizados a fazer aquilo. Esse robotizado, a gente às vezes entende isso como uma coisa que não é natural, não é humana e tal. Mas o robotizado é para ter melhor resultado e sobrar tempo para você fazer o que é mais importante na sua vida. Se você robotiza um comportamento para cuidar da saúde, você se torna mais saudável e aproveita muito mais a vida. Mas fazer esforço ainda é difícil. No campo espiritual, eu levo muito a mensagem coach para o campo espiritual. Porque, na minha opinião, espiritualidade não é só teoria. Você tem que ter a prática para você ter resultado. E aí eu trago conhecimentos coach para a pessoa praticar o Evangelho de Jesus. Porque não adianta eu ficar falando em Evangelho. Eu boto até exemplo meu, eu não faço isso. Olha só, eu boto alguns exemplos meus para dizer para a pessoa, olha, eu não estou fazendo isso para tirar onda com ninguém, não. Mas eu estou querendo provar a vocês que dá para ter isso, por exemplo, ficar 30 anos com uma mulher. Eu tenho um casamento aí de 30 anos. Mas eu sigo alguns preceitos. Então eu tenho uma metodologia para ficar 30 anos. E às vezes eu ajudo pessoas que estão separadas, quando eu ajudei aí recentemente, algumas pessoas nessa história do relacionamento conjugal. Existe uma fórmula para ser feliz.
A felicidade não é algo louco que você é feliz e tal, sem organização, sem disciplina. Existe uma fórmula para se alimentar bem. Existe uma fórmula para ser um bom palestrante. Existe uma fórmula para ter um bom casamento. Né? As pessoas falam assim, tem tantas oportunidades para você poder pular cerca, né? Aí eu, como eu sou espírita, eu falo, cara, se eu pular cerca, eu tenho consequências mentais tão graves que isso vai desembocar no fim. Primeiro que eu não sei mentir, né, Thiago? Então, eu não faço isso. E isso ajuda no meu relacionamento. Minha esposa não faz. Então, uma primeira etapa de não pular cerca, a gente queimou. Agora vamos para as outras etapas, entendeu? Paciência, respeitar. Minha esposa vai para a religião evangélica às vezes. E eu adoro. Não, porque é aceitação do outro no desenvolvimento dele, seja onde for. Eu gosto da Andréia, eu não gosto do que ela faz para ela. Você está entendendo? Eu gosto dela, não do que ela escolheu para fazer para ela, para se sentir feliz. Ela adora música internacional, pop. Eu não gosto, eu gosto mais de MPB. Mas eu boto música para ela escutar que eu sei que deixa ela feliz. Ela fica feliz comigo que eu aceito isso. Entendeu? Isso não é uma fórmula de bem viver? Eu posso escrever isso? Que funciona, mas que funciona para você, não seria isso? Será que uma fórmula pode funcionar para todo mundo? A gente tem várias formas de conviver, uma fórmula para todo mundo. De respeitar o outro e de trazer Sim, para o aí outro. É diferente. O respeito é diferente, né? Isso não é regra básica, é valor universal. Mas eu digo assim, uma forma. Mas a gente vai falar um dia melhor sobre isso. Tem umas coisas que você colocou aqui no roteiro que eu não quero passar por isso. O tempo é rápido. Deixa eu te falar. Não, mas eu acho ótimo isso aí. Sempre enriquece. Pegando esse gancho aí da questão aí desse karma, Tarcísio, tem uma outra questão também que está atrelada a isso, que é a questão do obsessor. O que é o espírito obsessor? O que é isso? O espírito obsessor. Eu acho ele foi muito assim, injustiçado, né? O espírito obsessor, na minha opinião, ele é muito injustiçado, né? Põe-se a culpa tudo no obsessor, né? A culpa não é da pessoa, não, é do obsessor. Né? Então, sim, tem isso, né? Tira esse negócio de cima de mim que está me atrapalhando. Eu tô com encosto, né? Aliás, eu tô com um encosto aqui maravilhoso. Eu botei um travesseiro aqui atrás, eu tô com um encosto que é fantástico. Está me ajudando bastante aqui na minha coluna. Então, o obsessor para o espírita, né? E até para o evangelho, porque hoje eu vejo o pessoal fazendo desobsessão espiritual na igreja evangélica, né? Então, eles acreditam que tem espírito, né? Vagando por aí, espírito de mortos? Eu acho que sim. No espiritismo, a gente acredita que nós temos amigos e inimigos espirituais, né? Quem são os nossos inimigos espirituais? Pessoas que você deu um calote, pessoas que você deixou de ajudar quando deveria ajudar, deixou de estender a mão, pessoas que você prejudicou conscientemente, elas acabam tendo raiva de você, né? Alimentando um ódio, porque ela acha que o resultado que ela teve, que foi ruim, foi proporcionado por outra pessoa. E essa pessoa tem um nome, tem uma identidade. Então, a gente encarnado persegue o outro, né? Eu tenho raiva desse cara, eu vou atrás dele, eu vou matar esse cara. Eu vou dar um jeito, eu vou prejudicar a vida dele, eu vou fazer macumba para ele, né? Eu vou fazer alguma coisa. Encarnado, né? Desencarnado não é diferente, porque as consciências que estão fora do corpo, vivendo nessa outra dimensão, por uma relação de comunicabilidade entre os mortos e os vivos, que é uma lei da doutrina espírita, esse frequente contato que há entre as duas dimensões, ele nunca vai deixar de existir, né? Então, alguns espíritos sabem como que intervém no mundo físico. E alguns dos obsessores sabem como faz isso. E aí ele perturba a pessoa e ele incita a pessoa a fazer coisas. No meu caso, falava no meu ouvido, né? E ele pode incitar uma pessoa mais fraca da família a fazer alguma coisa que essa outra pessoa que ele quer atingir não gosta. Então ele mexe com essa estrutura. Só que o obsessor, ele não é alguém que está te fazendo mal gratuitamente. Ele é alguém que está querendo que você pague a dívida com ele. Então você não é santinho, não. E Deus permite que isso aconteça, né? Eu sempre digo assim, as pessoas falam, por que acontecem essas coisas ruins comigo? Aí eu pergunto, você acha que Deus é ruim? Não, não acho. Bom, mas Deus está deixando acontecer essa coisa ruim contigo, né?
Aí a pessoa fica assim meio confusa, né? Porque Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar? Ele não é onipotente? Ele não tem a potência máxima? Ele não é onisciente? Ele não tem consciência de tudo? Ele não controla tudo? Ele não tem o poder absoluto? Se ele deixa algo ruim acontecer, é porque está dentro da lei dele. Então ele dá autorização para isso. Então você tem que buscar o aprendizado dentro do que está acontecendo com você. Esse aprendizado, a gente não sabe fazer isso ainda. Porque o verdadeiro mal não é o mal na carne, é o mal fora da carne, é em espírito. Aqui a gente está passando uma vida rápida e que depois a gente vai até dar muito boas gargalhadas do que aconteceu, né? A gente vê no mundo espiritual. Mas Tarcísio, então todo obsessor, de um certo modo, ele teve esse contato com a gente, necessariamente é alguém que a gente se indispôs ou não cumpriu determinada missão, ou pode existir também um amigo que gostava muito de você, mas não se conforma com a partida e vem para poder atormentar. Ou não necessariamente, pode ser alguém aleatório, alguém então, que a gente pode passar por um lugar e de repente encontrar. Como é que se dá essa relação do obsessor com quem está vivo? Essa palavra obsessão, ela tem uma relação direta com uma vontade que o espírito tem de causar mal. Então, obsessor é alguém que está obstinado a lhe causar mal. Mas, assim, tem determinadas uniões que acontecem espiritualmente falando por um excesso de zelo que passa a ser doentio, né? Uma pessoa que gostava muito de você, passou a vida toda com você, morre, e aí não quer te abandonar, e você também não quer abandonar ela, ficam pensando reciprocamente um no outro, e aí a presença dela perto de você acaba fazendo mal, porque ela não segue o caminho que ela tem que seguir, e você fica com um pensamento fixo, e te atrapalhando nas resoluções aqui da Terra. Então, isso não é uma coisa maligna, mas é uma coisa, terapeuticamente falando, né? É uma coisa que prejudica, né? Ou seja, não é terapêutico isso, né? É uma coisa que pode te prejudicar. Tem muitos casos, tem uma classificação das influenciações espirituais que acontecem do lado de lá. Tem casos de obsessões complexas, por exemplo, né? Que são espíritos que não te obsediam diretamente, mas ele tem um grupo de espíritos que trabalham para eles, né? E aí ele manda outros espíritos obsediarem, né? Eles mandam, né? São mestres, pessoas que já estão numa condição melhor. Mas a gente, meros mortais, não deve estar sendo obsediado por esses caras, porque eles estão gastando energia com gente mais importante, né, Tiago? Sem dúvida. Os nossos obsessores Sem são dúvida. mais assim, mais fraquinhos, né? Mas olha só, obsessão complexa, monoobsessão, poliobsessão, influenciação pura e simples, problemas de relacionamentos, né, onde as pessoas não se desvinculam das outras, né, que causam essa influenciação também que não é saudável. Tem uma classificação, tem o vampirismo, espíritos altamente especializados que vampirizam energeticamente a outra pessoa, porque o combustível de um espírito, por exemplo, sexólatra, um espírito que se viciou em sexo, é continuar fazendo sexo, né? Então, ele quando desencarna, ele não pode mais fazer sexo, ele não tem um corpo. Mas ele tem parceiros aqui na Terra que continuam frequentando as termas com velocidade e tal. Ele falou, opa, já que eu não posso, eu vou usar esse veículo aqui, esse vaso, né? Aí ele se aproxima e ele e você se tornam um, né? Então, essa obsessão é quase um consórcio, né, que existe, né? Um acordo de vontade entre duas pessoas. Só que o cara te desvitaliza, né? O obsessor, nesse caso que é um vampirismo, um caso de vampirismo, ele vai te desvitalizando, porque ele vai te dando mais vontade de fazer sexo. O sexo sendo feito de uma forma desordenada, ele desvitaliza o corpo físico, né? E aí existem espíritos vampiros em todas as áreas, né? Existem os do álcool, os do sexo, do poder, né? Espíritos que querem... Tudo pessoas ligadas a viciações da matéria, sabe? Eles não entenderam que agora estão ocupando um outro plano mais espiritual e que não tem mais relação material. Agora, o conceito é outro, o paradigma é outro. Não, eles acham que estão vivendo aqui, querem viver aqui, não querem abandonar. Então, eles ficam vagando por aí e ficam procurando pessoas que têm o mesmo comportamento. E eu vou, falando isso, eu acabo me remetendo para aquele início que eu te falei, que quando o médium
até não sendo médio ostensivo, quando a pessoa não se evangeliza, ela cria comportamentos próximos da vontade desses espíritos obsessores. E aí ela passa a ser uma vítima, mas uma vítima de comum acordo. E Uhum. aí ela prejudica a própria vida dela. Então, se você me perguntasse assim, qual seria o melhor caminho para a gente se livrar disso? Evangelização. E eu sou meio chato, hein, Tiago? Eu vou falar de novo uma coisa aqui. É você ter pegar Jesus, falar, Jesus, você é meu coaching. Qual seria a regra? E ele tem lá, no seu evangelho, um conjunto de regras a serem seguidas. E a primeira das regras que ele diz é o seguinte: ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essa é a regra máxima. Se a gente soubesse fazer. Só que dá para fragmentar essa regra, né? Mas é a regra basilar, né? E isso é uma metodologia coach. Se você conseguir aplicar isso durante um tempo na tua vida, a tua evolução espiritual se torna mais rápida, né? Como Jesus fazia e deu exemplo para isso, entendeu? Tarcísio, tem uma questão aí também que desperta muita curiosidade dentro do espiritismo, que é a questão das vidas passadas, das dívidas passadas. Inclusive, chegou uma pergunta aqui que fala da questão do aborto, né? Uma vez quando um aborto é realizado, né? Eu não sei como é que o espiritismo explica a questão de a partir de que momento a gente tem um espírito, né? É desde a concepção, não é? Mas uma vez que você realiza um aborto, esse espírito, caso essa mãe engravide novamente, esse espírito volta para essa mesma mãe? Como é que funciona isso? Não, isso depende, né? Aliás, é uma questão importante a do aborto, que é igual do suicídio, que o nível de punição, vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas o nível de comprometimento com a lei, quando você pratica um suicídio ou um aborto, está diretamente relacionado à consciência que você tem do ato, né? Então, tem pessoas que foram, às vezes, de uma maneira não muito consciente, levada a fazer aborto por maridos totalmente autoritários, e depois de um certo momento, aquela pessoa amadurece e fala, nossa, cometi um negócio na minha vida, mas ela foi induzida pelo marido, né? Isso aconteceu muito em épocas antigas, né? Os maridos mandavam as mulheres, não, tem que fazer e tal. As mulheres mais submissas faziam. E hoje eu encontro senhoras que eu trato na acupuntura, às vezes reclamando disso, e eu digo, não, mas você não tinha outra escolha, eu sei que naquele momento você, a circunstância e tal. Há uma culpa, mas é bem levezinha, entendeu? Porque é um nível de consciência da pessoa sobre aquele ato criminoso, né? Você não pode culpar um cara que está num completo transtorno mental, louco, esquizofrênico, ele cometeu suicídio, e você não pode culpar esse cara, você vai queimar no fogo do inferno. Porque ele não estava com toda a razão, né? Ele não estava com toda a consciência, né? Ele estava completamente louco, né? Então a punição ela é diferente nesse aspecto. Mas a pergunta que você me fez foi se o espírito voltaria, né, para uma pessoa que fez aborto. Às vezes sim, às vezes não, vai depender de inúmeros fatores aí é caso a caso. A regra geral é que a aproximação espiritual de uma criança que vai nascer numa família, ela já vem acontecendo antes da gravidez. Então, quando a gente dorme e a gente se projeta fora do corpo, que todo mundo que dorme sai do corpo e tem uma vida de relação espiritual com os mentores, com espíritos afins e tal. Eles explicam milhões de coisas, resoluções que a gente vai tomar na vida e tal. Quando a gente volta para o corpo, a gente nem sempre se lembra disso, mas tem intuições. As intuições são, me deu uma vontade de engravidar, me deu. Mas isso já foi combinado, você não tem ideia. Você não se lembra disso, mas alguém já conversou contigo, já te apresentou a criança, né? Que não é bem uma criança, é um espírito adulto, que ele vai se encolher, né? Num processo que existe no plano espiritual, até ele se coligar ao perispírito da mãe, porque o perispírito engravida, né? O espírito engravida que engravida o corpo, né? Tudo que acontece no corpo acontece espiritualmente falando, as doenças, né? As transformações que a gente tem na evolução espiritual acontece no espírito e desemboca no corpo, né? Então a gravidez, o espírito se acomoda ali no corpo fluídico da mãe, e aí já tem uma concepção espiritual acontecendo, e depois ele cria uma ligadura energética para quando o sêmen, né, o espermatozoide do pai,
se encontrar com o óvulo acontecer com muita mais maestria, com muita organização. E o plano espiritual ajuda, os espíritos ajudam, e acontece que algumas vezes a mãe ela desiste. Ela tem os encontros de que ela tem que ter o filho e tal, ela às vezes fica meio indecisa, diz que aceita, isso no plano espiritual, fora do corpo. Aí quando ela volta para o corpo, ela é atormentada pelos problemas da matéria. Ela tem uma confusão. Os espíritos prometem que vão dar tudo. Olha, fique tranquilo, eu sei que você está passando dificuldade, mas nós vamos dar, não vai faltar nada. Fique tranquilo. Aí ela se convence. Quando ela volta para a matéria, a realidade dura e crua, ela fala, não vou aguentar. Aí ela provoca, né, aquele aborto. E sofre todo mundo, né? Sofre o espírito, sofre a mãe, né? Você está falando isso, tô aqui pensando numa história contrária, assim. Eu tenho um amigo muito querido, um coração gigante, uma pessoa admirável, e ele tem um problema que ele não consegue ter um filho, né? O problema é dele, ele tem um problema, ele não consegue, né? Enfim, não chega lá. Só que a mulher dele tem um sobrinho que ficou órfão, né? E esse sobrinho órfão conta muito com a tia, né? Bem, a meu ver, desde sempre, esse menino é filho desse cara. Só que eles não conseguem se relacionar bem. Hoje o menino está adolescente, mas nem quando o menino era criança eles conseguiam se dar bem. Não conseguiam se dar bem. Ele tinha ciúme, né, do menino com a tia. Enfim, e ele não conseguiu até hoje ser pai, mas também não abraçou esse menino como filho. Tem uma questão espiritualista aí? Tem, mas ele não é biológico não é pai biológico da criança não, né? Não, ele não conseguiu, é sobrinho da mulher, entendeu? O sobrinho da mulher Tá, ficou órfão você cedo. acha que ele podia adotar essa criança? Não, o que me chama curioso porque assim, esse menino era muito apegado a essa tia, né? Que tem um marido que não pode ter filhos. Você tá entendendo? Sei. Tô entendendo. Só que assim, o que não pode ter filho simplesmente não consegue ter uma boa relação até hoje com esse sobrinho da mulher. Pois é, mas isso aconteceria até o cara tendo o próprio filho, né? Porque essa questão da Porque simpatia... isso pode ser espiritual. Pode. Tudo é espiritual na minha cabeça, né? A pessoa fala, mas tudo é espiritual. É que a gente não entende mesmo o mecanismo espiritual que dispara as coisas materiais, né? A gente não entende tudo. Então a gente diz que muita coisa é material, mas o mundo material existe por um comando espiritual. A física quântica até fala isso. Primeiro acontece um evento energético para movimentar algo mais material. Einstein disse que a matéria é energia condensada e a energia é matéria acelerada. Então esse ciclo, né, que o taoísmo fala assim, esse vai e volta, né, yin e yang, né, taoísmo, energia, matéria, sabe? O preto e o escuro, essa dualidade, né, das coisas, ela sempre existiu. Mas voltando para o papo, o que eu quero dizer é que tem uma lei de simpatia entre os espíritos, né? Se a pessoa resolve ter um filho, tá? E nasce um inimigo dele, do passado, ele vai gostar do filho? Ele Não vai sei, ficar, não? ele vai ficar sem graça. Ele vai querer, mas tem algo dentro dele que diz assim, esse cara me prejudicou. É uma coisa muito no nível inconsciente, né? E aí ele acaba não tendo uma ligação muito forte com aquele filho. Às vezes na família o pai tem 1, 2, 3, 4 filhos. Ele gosta de um. E ele dá toda a atenção para um. Os outros 3 ele não dá. Entendeu? Porque aquele um que ele deu atenção era um grande amigo dele do passado, que nasceu na família. E os outros não têm muita importância. Porque quando você tem filho, você tem várias possibilidades. Às vezes é um reencontro de alguém que você gostou muito, tiveram uma vida muito boa, né? Fazendo coisas interessantes. Às vezes é o retorno de um inimigo, que para aquela dívida ser saldada, você teria que fazer algo por ele na condição de pai. Então é o retorno de um inimigo, ele vem para cobrar isso. Isso te incomoda profundamente. Às vezes é um espírito que você nunca teve relação, não, também. Mas Deus dá a oportunidade dele nascer naquela família, porque são as condições ideais de desenvolvimento para aquele espírito. E você está ali mais como missão, né? De você poder oferecer para um espírito que você não conhece uma oportunidade de evolução. Então são muitas as situações. Aí você me fala, e como é que eu vejo isso? Então, quando a gente se preocupar em estudar isso e querer desenvolver, a gente vai ver isso.
Porque a mediunidade, no meu ponto de vista, ela pode ser desenvolvida, né? As pessoas não gostam muito desse negócio, desenvolver. O cara nasce médium. Nasce, mas existem exercício, existe desenvolvimento que ele pode praticar. A meditação hoje fala muito disso, né? Quem medita com muita frequência tem um nível de sensibilidade que ele é capaz de, por exemplo, à distância, ver uma coisa acontecendo. Existe uma fenomenologia enorme. Quando a gente evoluir espiritualmente, nós vamos usar recursos e a gente vai reconhecer isso tudo que eu estou te falando. Quem é esse espírito? Eu falo isso, Tiago, eu vou até me atrever a falar um negócio aqui. O meu filho, quando nasceu, o meu filho se identificou para mim, pô. Eu sei quem é meu filho. Em desdobramento. Ele veio e contou a história dele. Então, assim, por que algumas pessoas têm esse privilégio de saber coisas, outras não têm? Tem esse privilégio porque busca. Eu sempre busquei. Quando eu tinha 18 anos e comecei a desdobrar, a sair do corpo, e as pessoas chamam isso de pesadelo, eu quis saber o que era aquilo. Eu estudei projeciologia muito seriamente. E através dessa ciência, né, que eu considero como uma ciência, projeciologia, né, você tem vários expoentes estudando isso no nosso território e fora dele. Quando eu estudei, eu comecei a aproveitar esse conhecimento. E aí meu filho, quando tinha 1 ano, chegou e conversou comigo fora do corpo. E falou, olha, eu vou vir fazendo isso, eu sou isso. Tive o mentor do meu espírito, do meu filho, se apresentou, tá certo? Eu sei quem é a última encarnação dele, entendeu? Eu tenho a história do meu filho que veio para mim. E tinha gente querendo dizer muito mais coisas, eu não consegui pegar. Tem uma senhora que, desdobrado, fora do corpo, ela conversa comigo, ela ia falar algumas coisas, e eu fico com raiva até hoje, porque ela falou, vou te contar a história toda. E quando ela começou, eu acordei. E eu fico buscando essa senhorinha, mas eu já sei bastante coisa que me facilita a educar meu filho. Por exemplo, uma das coisas que ele disse para mim é o seguinte, olha, não se preocupe com o meu lado profissional, que eu vou mexer com o computador. Quando ele me disse isso com 1 ano, o que eu fiz? Eu vi que ele tinha um interesse enorme por computador. Tem até hoje. Eu não mexo nele. Ele meio que chamou minha atenção e falou assim, ó, cara, não mexe em mim não, cara. Vai parecer estranho o que eu estou fazendo. Mas é isso que eu vim para fazer isso. Meu filho tem 10 anos. De 1 ano até 10 anos, eu sempre pergunto a ele, o que você vai ser na vida? YouTuber. Ele mexe com computador. E aprendeu sozinho inglês, né? Ele autodidaticamente, ele aprendeu inglês. Ele fala fluentemente inglês de pura inveja. Por causa de quê? Do computador. Agora, é uma ferramenta que ele desenvolveu para fazer uma coisa que ele vai fazer que eu ainda não sei? Eu digo para você o seguinte, quando você sabe das coisas, você consegue se posicionar em relação a algumas coisas que você teria preconceito. Entendeu? A gente precisa dar atenção à espiritualidade. Você chega numa consulta, às vezes o cara não é médico, uma consulta lá na Umbanda. Um espírito fala uma coisa para você, o outro vai e confirma. Não é isso, Thiago, que acontece? Pô, se um cara tá falando uma coisa, o outro confirma que não tem nada a ver e tal, pô, deve ter uma organização externa que sabe do que você tem que fazer na tua vida e você tem que seguir, cara. Porque você não é obrigado a acreditar em todo mundo. Mas se há fato comprovando as coisas, aí se você não faz, é porque você é muito incoerente e burro, né, cara? Eu sempre me pautei pela coerência, né? Kardec falou para a gente rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Mas ele disse isso para confirmar as coisas. Então, entre 18 anos até 50 anos, eu venho confirmando as coisas. Eu não sou bobo. Eu já te falei que eu era materialista, ateu, né? Depois eu passei a ser agnóstico, parece até uma escadinha, né? Primeiro ateu, depois agnóstico, agora mais ou menos espírita, não sei, estou em dúvida, até me tornar um cara que... Hoje eu aceito tudo, desde que eu entenda, né, como é que está o processo. Eu aceito. Eu acho que a gente tem essa obrigação, né, com as coisas de Deus, né? Mas eu estou falando bastante. Fala aí, Thiago. Não, eu tô aqui para te ouvir. Eu acho que não é porque eu não quero falar muito, quero te ouvir. Eu não conheço de nada disso que você está falando, muita coisa para mim vai ser novidade, tanto que eu estou aprendendo aqui. Tarcísio, tem essa questão aqui, inclusive a gente nem vai conseguir fazer a pauta toda, a gente vai depois, num outro momento, ter a pauta 2, né? Tem uma questão aqui também que desperta muita curiosidade, que é a questão da regressão. Muito curioso, né?
Inclusive, assim, a regressão, ela é um método seguro? Enfim, Então, como é que a regressão pode ajudar a gente a se situar nesse mundo? esse negócio que você Só te falou de peço para ser mais conciso agora nas conciso. respostas, porque a gente só tem 10 minutos. Tudo bem. Eu sou um cara muito para frentex, né? A pessoa fala, não pode fazer Aham. regressão, vai dar problema, você vai no centro espírita. Não pode com quem, né? Você não pode fazer nada com quem é incompetente, cara. Sabe? Você pode fazer tudo com segurança, consciência. Você pode fazer tudo. A maconha, ela pode ser usada, né? Tudo pode ser usado, tudo que é nocivo pra caramba tem uma maneira de usar de forma que vai ser saudável. Então, a regressão de memória, por exemplo, eu já fiz regressão de memória, entendeu? Eu já vi pessoas fazendo regressão de memória. E eu vi resultados excelentes. Por quê? Porque a regressão permite que a pessoa vá a um passado onde aconteceu alguma coisa que trava o desenvolvimento presente dela. Se ela consegue abrir aquele arquivo, Freud já explicava isso, só que ele não fez a viagem de uma vida para outra, né? Ele foi até o período infantil, né? Expulsões de morte, de vida, estudou aquela questão mais sexual, né? Do ser, né? Como impulsos, né? Poderosíssimos e tal, mas existem fatos que podem ter sido traumáticos num passado, em outra vida, que faz com que você tenha limitações agora. Então, quando você faz uma regressão, e se essa regressão é terapêutica, não é só para fins de curiosidade, mas também pode, eu também não tenho problema nenhum com isso, o cara fazer por curiosidade, porque isso é autoconhecimento para mim. Eu queria saber quem eu fui. Qual o problema? Se você não tem nada de mal na sua cabeça, você não, sei lá, não quer ser nada horroroso, eu quero só saber para estudo pessoal, para autodesenvolvimento. Não tem problema nenhum. Mas o fato é que você pode usar a regressão terapeuticamente. Como? Ressignificando o fato. O cara tem medo de barata. Aí você faz uma regressão com o cara, descobre. Quando ele era criança, que eu já vi um caso desse, ele abriu o armário de uma cozinha, de uma casa que ele tinha acabado de se mudar e tal. Aí a criança abriu o armário para ver o que tinha dentro, saiu um monte de barata voando. Só que naquela hora que saiu um montão de barata, ele ficou com tanto medo que ele viu uma barata muito gigante querendo comer ele. Foi uma imagem que o cérebro produziu, tamanho pavor. Porque quando a gente está com pavor, a gente produz coisa maior do que é, né? Então ele viu. Sem Então dúvida. quando ele olha uma barata, quando ele já está adulto, ele não olha a barata do presente, ele olha a barata com a memória do passado. Isso fica arquivado tão fortemente, o inconsciente tem esse poder, que ele desemboca toda hora, sem você perceber, no consciente. Mas são movimentos automáticos. Você não percebe, porque é um automatismo que gerou, entendeu? Do inconsciente para o consciente. Então você tem medo de barata, medo de cobra e tal, e tem uma história anterior. Aí você vai fazer a regressão, chega lá, você conta uma história, que seria a ressignificação, dizendo, não, a baratinha, ela agora ficou diferente, ela agora é de pelúcia, pode alisar a baratinha e tal, isso tudo no aspecto mental. Você vai fazendo essa ressignificação, vai trabalhando. Aí a pessoa, mentalmente, ela vai construindo outra imagem de barata. Olha, não sei o que... Aí ela volta, agora a barata no inconsciente dela não é mais ameaçadora. Aí você pega uma barata, quando ela está lúcida e consciente, bota na mão dela e ela acaricia. Que coisinha linda, que bonitinha. Eu já vi isso acontecendo. Você é capaz de acariciar uma barata? Mas se eu mexer... Eu não. Você não, né? Eu já ia fazer uma brincadeira de mau gosto com você. Mas o que acontece? Você pode fazer isso com tudo. Por isso que eu digo que nós somos seres treináveis. Eu insisto na ideia do coaching, porque tudo você pode treinar e ser melhor. Desde que você descubra qual é a chave que você tem que virar. Você pode ser tudo na tua vida. Existe fórmula para tudo. Mas tem que haver disciplina, foco. A pessoa, por exemplo, ela tem medo de perder o medo de barata. Ela tem que se submeter a isso. E às vezes a pessoa não quer se submeter. Entendeu? A hipnose com regressão, ela é muito usada para fobia. É medo de elevador, é medo de barata, é medo de cobra, é medo de água. Tá certo? A minha sogra, por exemplo, tem medo de água. Aí eu fiquei numa conversa assim informal, eu falei assim, mas por que você tem tanto medo de água e tal? Quando você era criança, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, as crianças, ela morou em orfanato, né? Teve uma época. Ela falou assim, as crianças, quando eu entrava na água, via que eu já tinha um pouquinho de medo, elas me afogavam na água. Reforçou o medo, né?
Então hoje ela não entra em água nenhuma, mar, piscina e nada, por causa da memória, a memória traumática. Então eu te pergunto, a regressão é positiva? Nesse aspecto que eu estou falando? Sim, acredito que sim. Sim. Por esse contexto, né? Acredito que sim. A gente vai se encaminhar aqui, Tarcísio, para o nosso último momento, infelizmente, porque a gente É. poderia ficar aqui a noite inteira. Mas antes de chegar aqui para esse fim, para essa pergunta final, Uhum. eu vou voltar com Gonzaguinha, tá? Porque eu acho que eu escolho alguns compositores para falar sobre algumas coisas, né? Por exemplo, Djavan, eu acho que ninguém, eu não é meu preferido o Djavan, mas eu acho que ninguém fala de amor tão bem como o Djavan na música popular brasileira. Embora É. não seja meu compositor preferido, mas eu acho que o Djavan ele fala de um amor de um modo que eu não conheço ninguém. A meu ver, ninguém fala de amor como o Djavan. E eu acho que o Gonzaguinha traz algumas questões assim intimistas assim muito particular dele, né? Aham. E uma vez, Tarcísio, assim, me explicaram a vida como o fundo do mar, sabe? Me disseram o seguinte, que a vida ela não é só sua, não é só nossa, e a gente por isso não tem o direito de fazer dessa vida o que a gente quiser, inclusive renunciar a ela, assim como no fundo do mar, né? Porque o fundo do mar há uma biodiversidade ali, né? E às vezes um desequilíbrio ecológico num ponto do oceano acarreta uma catástrofe, né, no oceano inteiro. Então, e assim é a vida, né? Então, quando você acha que eu vou dar cabo da minha vida porque eu tenho esse direito e eu vou me resolver. Muita gente sofre, né, com essa partida, né? Quem fica sofre muito. Então, eu acho que a vida nos pertence muito menos do que a gente imagina que pertence, né? Eu acho que entender a vida pelo fundo do mar, pelo oceano, para mim foi uma imagem bonita, interessante, reflexiva. E eu acho que, então, é bom estar vivo e as pessoas que amam a gente integram esse corpo, entregam essa vida. Uma vez que eu vou embora por conta própria, eu vou deixar muita gente triste e muitos vão junto por conta disso. Então, cuidar da nossa vida e se manter vivo é um modo também de ser responsável por aquilo que os outros sentem por nós. Vamos sentir muita saudade, né? E eu acho que e o mar é bem isso, né? Enfim, um vazamento que acontece num lugar, ele causa um mal terrível. E tem uma música do Gonzaguinha chamada Mar à Vida, né? E eu acho que é Ah, muito bom. muito isso, né? Porque ele fala, era uma vez, eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar. Coisa de doce e de sal, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. Sempre o mar, cores indo, do verde mais verde ao anil mais anil, cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal mergulhar. Sempre menina franzina, traquinas, de tudo querendo provar, tomar. Sempre garota marota, tão louca, a boca de tudo querendo levar. Isso me leva a essa ideia de vida, de que viver é isso, é se lançar, é transitar, né? É andar por diversos lugares, é ver cores, muitas vezes cores que a gente vai gostar, outras que não vamos gostar. E aí ele fala, né? Vida, que seja do jeito que for, mar, amar, amor. Se é dor, eu quero o mar dessa dor, porque viver implica em doer, né, Tarcísio? Não dá para É, viver sem sentir dor. A dor, ela é parte integrante. Tudo bem que analisando isso na poesia parece sempre ser mais bonito, mas aceitar a dor, eu acho que é isso aqui a mensagem. Aí mais uma vez o mar aparece aqui e entender que em alguns momentos a escola da dor, ela não tem como desviar dela, a gente vai ter que passar por ela. Uma vez que você passa por ela, se você não retém alguma coisa melhor para se manter, né, feliz, a gente acaba estando mal. E ele se entrega a essa dor, né? Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eterna de amar, amar e amar. Né? Então, assim, ser humano é ser um ser de busca. Né? É nunca estar pleno, nem pronto, nem satisfeito. E acho que quando a gente entende isso, fica melhor da gente poder lidar com o lado não tão bonito da vida que às vezes se apresenta para nós, né, Tarcísio? E aí, você tem é. 2 minutos para falar agora, eu não sei se você vai conseguir, mas eu queria que você deixasse essa mensagem final
por que não se matar? De que modo a filosofia espírita, a doutrina espírita, prende a gente aqui nesse mundo e mostra que é importante, que vale a pena insistir? A gente vai lá, né, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Enfim, É porque porque, a vida é sempre maior. Como a gente pode espantar esses pensamentos suicidas? como pode espantar com algumas práticas, né? Eu acho assim, quando você fala assim, eu quero ser feliz, isso é uma decisão que você toma na sua vida. Você tem que buscar com pessoas felizes o que elas estão fazendo para ser feliz. Por exemplo, eu adoro música, e você também adora música e poesia. É um lugar que te deixa feliz? É uma atividade que quando você faz te deixa feliz? A mim me deixa. Não tem para nenhuma pessoa coisas. Não, a situação é a seguinte: todas as pessoas têm coisas que deixam feliz. Elas têm que aumentar esse nível de coisas que ela faz para elas ficarem mais felizes, ter paixão. Só que às vezes ela faz um retrato errado da realidade. Ela acha que essas cobranças que ela tem da vida são coisas que ela não pode fugir disso, que ela não pode esquecer disso. Então as pessoas no mundo que a gente vive, por ser um mundo muito consumista, a gente escolhe ser mais importante, escolhe ser mais, ter mais coisas, né? Escolhe aparecer mais e tal, e deixa de lado as coisas que dão prazer a gente, que deixam a gente mais feliz. Então, às vezes a pessoa tem habilidade para pintar, mas ela quer ganhar dinheiro, ela acha que ganha dinheiro de uma outra forma, que ela não gosta. E aquilo vai deixando ela doente, porque as pessoas, na minha opinião, são feitas por Deus com as suas habilidades e seus dons. A gente tem que reconhecer isso na gente, ter esse autodescobrimento, fazer esse autodescobrimento, né? Para a gente poder aumentar esse lado da paixão, né? Tudo que a gente faz com paixão, a gente tem sucesso. Eu vejo você aqui fazendo essa live com várias pessoas, eu vejo paixão nos seus olhos. E eu vejo sucesso no que você faz. Agora, quando você faz uma coisa forçada, você contrai para você muita amargura, muita dor, né? É trabalho, passa a ser trabalho, porque você só acha que é trabalho aquilo que você faz sem gostar. O que você faz gostando não é trabalho, é diversão. Tem gente que fala assim, olha, eu ganho tanto dinheiro me divertindo que eu nunca trabalhei na minha vida, né? Eu acho que quem falou isso foi o Zeca Pagodinho, que falou assim, perguntaram a ele assim, o que você menos gosta de fazer? Acho que foi o Jô Soares. Ele disse assim, ele falou de pronto, trabalhar. Mas ele trabalha, Sim. mas para ele não é trabalho, porque ele faz o que ele gosta, ele se diverte. Então, as pessoas precisam aprender com pessoas que já conseguiram isso, precisam aprender como é que se faz isso, como é que se tem alegria. Tem gente no nosso mundo que tem muita alegria. Se eu quero tocar violão, eu busco alguém que sabe tocar muito violão para me ensinar. Isso em todos os setores da vida. Se eu quero ser um bom palestrante, se eu quero ser bom em medicina, eu vou ter que buscar referenciar os modelos. A gente chama isso em desenvolvimento pessoal de modelagem. 10 segundos, Tarcísio. O suicida tem que, a pessoa que tem pensamentos assim, ela tem que fazer uma outra viagem, tá? As consequências são muito ruins e a gente tem que pensar nisso. Obrigado, meu querido. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigado, viu?